Bem-vindos ao Ponto de Acesso. Olá, conquistadoras! Sejam muito bem-vindas ao nosso Ponto de Acesso deste sábado, nosso terceiro encontro aqui. Estamos estudando a Palavra de Deus e começamos a nossa jornada de estudo pelo Sermão do Monte. Então, você que já chegou aqui, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Convidar a sua família e amigos também para fazer parte desse tempo de estudo, porque eu tenho certeza que hoje será um tempo maravilhoso, né? Nós vamos aprender muito sobre a Palavra de Deus. Eu estou animado para a nossa aula de hoje. Como Oséias fala, o povo padece por falta de conhecimento e não é por isso que você vai padecer se você assistir o Ponto de Acesso. Hein? Exatamente. Aqui não, minhas conquistadoras, elas não ficam perdidas porque elas têm orientação da palavra e é por isso que nós estamos aqui. Então, já pegou a Bíblia? Vou pegar já a minha aqui. Pegue sua Bíblia, mas antes eu quero fazer a propaganda, tem que falar a propaganda do livro, dos nossos livros, não é verdade? Aliás, né, isso aqui é um presente de Deus para nós, presente de Deus então para a nossa gente tem vida. que compartilhar. Então vamos lá, primeiro começando com Despertar Espiritual, que é um livro que Deus me deu ano passado, falando sobre o relacionamento do nosso espírito para com Deus e como a carne atrapalha esse relacionamento, como nós devemos matar a nossa carne todos os dias, para que a gente literalmente viva um aprendizado, viva com espírito em Deus. Vai ser muito bom, já está para ser lançado, está passando por alguns ajustes, mas logo você vai ter o link para conseguir comprar. Fazer tá? livro, gente, não é tão fácil assim, não é só simplesmente escrever. Você tem que pensar, tem que corrigir. Tem algumas coisas que têm que ser feitas, mas é bênção, é glória a Deus por isso. E nós também temos o Marcas da Sabedoria, um livro de devocional de provérbios para mulheres. E nós temos aqui um estudo diário, todos os dias é um provérbios, você vai estudar, você vai ler. Ah, mas terminou o livro. Volta a ler de novo. Por isso que Provérbios é tão interessante, porque é um livro de sabedoria para o nosso dia a dia. Então não se esqueça de que quando você estuda, quando você lê, você não vai padecer por falta de conhecimento. E, gente, todos esses livros, né, os dois, nós vamos deixar os links aqui. O Despertar Espiritual, como falamos, estamos no ajuste final, mas assim que tiver, na verdade, ele liberado, nós vamos colocar em todos os vídeos, mesmo que você esteja vendo bem depois desse vídeo, já dá uma olhada na descrição que você pode ter o link dele. E a gente já tem, então, o link e o QR Code deste livro, né, que é o Marcas da Sabedoria. Já tô sentindo meu coração aqui queimar para mais edições, novos Bora pra projetos. Nova edição. Então, orem também por nós, para que Deus possa nos capacitar, porque o objetivo desses materiais não é para nós, né? É para o reino, é para ajudar pessoas, é para compartilhar a palavra, aquilo que tem transformado a nossa vida. Então, abençoe também o nosso trabalho, comprando e presenteando alguém. Vamos ficar muito felizes em saber que você está adquirindo os nossos livros. E quem adquirir, o que tem que fazer? Você vai postar uma foto no seu perfil lá, nas suas redes sociais. Tira uma fotinho, você pegou marcar, aqui, ó. Pega aqui, abre assim, tira uma foto, mostra, fala, olha, esse versículo, este livro falou muito comigo, tal, e dá o teu testemunho, vai ser muito bem. Exatamente, então contamos com vocês. Bora para a aula de hoje? Bora! Então bora pro Ponto de Acesso. Bom, gente, nós vamos continuar a aula passada, ainda em Mateus 5, falando sobre os valores do reino aqui. Na aula passada, nós falamos sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças. É importante você assistir a aula passada para você entender a continuidade desse capítulo, né, do capítulo 5, porque senão você já vai começar do 13 para o 16. Não é muito legal, apesar que são assuntos um pouco diferentes, mas são complementares. Mas é importante você ver Mateus 5, do 1 ao 12, para compreender realmente as bem-aventuranças, tá bom? Gente, para facilitar, a gente deixou uma playlist, então você que chegou depois, esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, assiste ele completo e corre na playlist para você ver os demais e ter esse contexto de todo o sermão, porque o sermão ele tem começo, meio e fim, e a gente vai deixar tudo disponibilizado para vocês, tá bom? Porque fica mais fácil de você encontrar, de estudar e saber qual é a primeira, qual é a segunda e assim por diante, tá? Só quero fazer uma introdução rápida para as práticas ou para as aplicações práticas que a gente tem no nosso dia a dia em relação a Mateus aqui do Sermão do Monte. Então, viver contra a cultura, o que é isso? As bem-aventuranças, elas desafiam a nossa mentalidade moderna e a autossuficiência que a gente tem, a busca pela misericórdia, que é quando a justiça do reino
ela envolve não apenas a moralidade pessoal, mas a transformação social Sim. e a identidade cristã, que não se baseia somente no material, mas também, né, na felicidade, onde o coração está alinhado diretamente com Deus. O que isso quer dizer, tá? Por que eu estou falando dessas três situações? Eu sempre digo que a vida precisa ter um equilíbrio. Então você precisa sim pensar no natural, que é o que a gente toca, né? O nosso emocional, tal, é o que a gente sente, vê, né? que a gente vê. E o mundo espiritual, que é o que a gente não vê, mas existe. A gente sente ele. Então é importante você ter esse equilíbrio na sua vida para que você não deixe desequilibrado alguma coisa e acabe ficando mal. Por isso que é importante entender o Sermão do Monte, entender também a palavra no contexto geral, né? Todo o evangelho, toda a Bíblia de forma geral, as leis, enfim, para que você consiga ter uma vida de caminhada com Deus. E uma vida equilibrada, né? Como a gente tem sempre falado aqui em casa e a gente quer trazer nesses estudos, é que você não pode ser extremista nem para só olhar a terra e as coisas da terra, ou só olhar as coisas do céu e a eternidade. Então, tem muitos cristãos que hoje abominam falar de coisas da terra. Ah, não, porque falar de prosperidade é errado, falar de consciência da terra é errado, porque isso aqui é passageiro. E as pessoas, elas não estão entendendo que, na verdade, há uma missão para nós aqui nessa terra e a gente tem que ter essa compreensão do todo. Mas também não dá para a gente só ficar olhando para essa terra. Ah, porque eu tenho que conquistar aqui, porque eu tenho que viver tudo aqui. Não, tem coisas que não vão ser aqui, vão ser na eternidade e a gente também tem que ter essa consciência. Então, como a gente mencionou e o Di colocou aqui muito bem aplicado, né, nós queremos falar de um equilíbrio e o Sermão do Monte, para nós, assim, traz muito esse equilíbrio de compreensão entre as coisas terrenas e as coisas eternas. É importante dizer que o Sermão do Monte, ele tem muito aspecto de um resumo, talvez, da vida como o cristão deveria ser. O modelo de um cristão. É um manual, então, né? É um manual. Mas vamos lá para Mateus 5, do 13 ao 16, quando Jesus fala sobre sal e luz. E eu vou pedir para a Stephanie ler Mateus, Evangelho segundo Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Vai ser muito fácil de você encontrar aí na sua Bíblia. Abra aí enquanto a Esther lê, para a gente entender o contexto e tudo que Jesus está falando acerca disso. A leitura hoje é bem rápida, né? É super rápida, bem curta, mas profundo. Profundo. Ensinamento poderoso. Vamos lá, então. Posso ler? Pode. Tô lendo aqui, gente, na versão NVI, tá bom? O texto diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e o coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-o no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O que é importante compreender aqui, tá? Contexto histórico para a gente começar a compreender o que de fato simboliza o sal, o que de fato simboliza essa candeia, ou a luz, né, no caso. Hoje nós não temos essa prática. Em alguns lugares ainda existem essa prática, mas não é tão comum de se ver. O comércio antigamente funcionava como? Bom, eu tinha, por exemplo, eu era um criador de porcos e a Stephanie vendia especiarias, por exemplo. Eu precisava de 2 quilos de sal. Ela ia me falar, por exemplo, Diego, ó, eu tenho aqui 2 quilos de sal, ele custa um porquinho pequeno, porquinho de pelo menos 5 quilos. O que eu vou fazer? Eu vou até a minha criação, né? Vou pegar um porquinho desse, vou trazer e vou fazer uma troca. Então ele vai receber o porco, enquanto eu recebo o sal. Existia essa prática de troca além do dinheiro que existia naquela época. Então, quando não se tinha o dinheiro, muitas pessoas trocavam mercadorias para conseguir sobreviver. É uma prática muito comum. Acho que nos dias de hoje, né, o que dá para considerar é basicamente por hoje a gente também trabalhar com a internet. Permuta, né? Hoje a gente conhece muito a permuta. Então, você troca serviços, troca produtos, né? Então, é uma prática que não começou agora, né? É de lá de trás. Quando não se usava moeda, mas se usava essa troca de alimentos e de itens. E olha que interessante, né? Para hoje, nós temos sal em abundância, né? Se você parar para pensar, 1 quilo de sal
Nossa, demora para você gastar. Se você compra um sal errado, então... Então, nossa, demora, a gente comprou um sal marinho aqui em casa que, pelo amor de Deus... Não salga nada. Não salga nada. E aí, olha que interessante, a gente vai estudar sobre isso, e é muito legal. Mas o sal, ele era, além do que a gente usa hoje só para realçar o sabor, também para conservar o alimento. Então, no Nordeste se usa muito para fazer a carne seca, a carne de sol em alguns lugares acaba fazendo também. Então é usado a salga, né, desse alimento para preservar, tirar todo o líquido e preservar aquele alimento. Como se fosse uma geladeira, né? Exatamente, porque não tinha geladeira. E a luz simbolizava algo muito forte, porque pensa assim, hoje a gente tem a luz a qualquer momento. Quando falta energia, o que acontece? Fica todo mundo desesperado. E aí quando volta a luz, todo mundo... era uma alegria, né? Faz uma festa. E nessa época não existia isso, então era necessário o quê? A iluminação através das candeias. O que são essas candeias? São os lampiões, de repente, que você pode lembrar, as velas, são essas coisas, né? E aí o que Jesus está trazendo? Ele está trazendo o entendimento e simbolizando como devem ser os seus seguidores. São aqueles que, literalmente, influenciam o mundo com integridade e com seu testemunho. E através disso, eles conservam o quê? A palavra de Deus, conservam a verdade e também trazem a luz divina. Porque muitas vezes a gente fala assim, mas como que Deus pode ser conhecido? E a gente acaba comentando através da sua vida. Como isso? A melhor forma de pregar é o seu testemunho. É o seu testemunho. Então, quantas vezes, de repente, você já ouviu, como eu já ouvi, a Stephanie já ouviu, nossa, você tem um brilho diferente. Esse brilho não é nosso. Na verdade, esse brilho é Deus agindo através da nossa vida, que as pessoas enxergam não pelo mundo natural, mas pelo mundo espiritual. Acho que para trazer um exemplo que a gente viveu recentemente, e na verdade a gente tem vivido, é que Deus nos direcionou a uma mudança de igreja, né? Onde eu, por exemplo, praticamente nasci, estava há 29 anos nessa comunidade de fé e o Di se converteu lá, né? Então, 12, 13 anos, né, amor? 13 anos. 14 anos, vou arredondar. Ele conheceu a palavra através de lá, através da minha vida ali, né? E nós praticamente vivemos numa mesma comunidade de fé, então todo mundo nos conhecia. E quando Deus nos direcionou a uma mudança por um propósito específico, né? A gente acabou tendo essa transição, a gente foi para uma comunidade de fé que a gente não conhecia ninguém. Sabe o que é ninguém? Exato. Ninguém mesmo. Então, assim, a gente estava indo porque era realmente um direcionamento do Senhor. E quando a gente foi, uma coisa que o Senhor colocou no nosso coração, de uma maneira muito clara, era que a gente não ia procurar fazer amizades, né? Ou tentar se na verdade, tentar pessoas, aparecer. Né? Nós iríamos ficar quietos no nosso canto para não aparecer. Mas aí, o que acontece? E eu sempre falei isso, né? Nós temos que orar não para que os holofotes humanos venham a nós. Mas na verdade, o holofote do céu, o mundo espiritual, coloca um holofote em nós. Só que isso é um perigo também muito grande. Muito. Porque à medida que o holofote espiritual, não dos homens, é colocado em uma pessoa, da mesma maneira que, né, tendo como falar, anjos vêm, demônios também. Sim. Então existe uma batalha no mundo espiritual em que nós precisamos literalmente ser sal. E aí, o que é interessante nesse aspecto todo, tá? Eu queria que você abrisse, por favor, meu amor, em Levítico 2:13, para que a gente aprofunde o entendimento em relação ao sal. Porque o sal, ele não era somente um conservante de alimento, mas ele tinha outras funções também. Uma das funções era, por exemplo, nos ritos religiosos ou até mesmo nas ofertas sacrificiais que aconteciam. Então, olha já a importância do sal aqui, e eu vou trazer um outro aspecto na questão de ser jogado fora, que também vai fazer um link muito grande para você entender o quão importante é nós, de fato, sermos cristãos que transformam e conservam a palavra de Deus, tá bom? Então, Levítico 2:13 diz o quê, meu amor? Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescentem sal a todas as suas ofertas. Olha que interessante. Você percebe que o sal tinha um simbolismo muito grande ali quando Jesus estava falando, né, para os judeus. Você percebe que a nossa vida também é uma oferta. Né? Nós não podemos ser 880. Nós precisamos ser nosso sim, sim.
Nós precisamos Seja olhar... o seu sim, sim, o seu não, 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 exatamente. Então, o que acontece é que, quando nós olhamos e falamos, seja sal, literalmente, você vê o contexto de, você vai conservar, sim, a palavra de Deus, mas você também tem uma outra parte, que é a oferta. Nós ofertamos a nossa vida no altar. Então, seja um sal, seja uma oferta também, que, como que eu posso dizer? Que seja agradável a Deus. Que seja agradável a Deus. Olha que importância. E aí, já a luz é uma coisa muito interessante. Salmos 27:1. Por favor, meu amor. Para quando a gente fala sobre a luz. Como eu falei, não existia eletricidade. Então a luz tinha um poder muito grande ali no simbolismo, quando se fala sal e a luz do mundo. Pode ler? Pode. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Você percebe que, assim, quando Jesus está falando, ele está colocando, está trazendo uma visão dos discípulos, né, dos cristãos ali, e também a visão de Deus. Que reflete essa luz em nós, né? Exatamente. Então, essa metáfora do sal e da luz, ela literalmente destaca o nosso papel de conservação e de influência em meio à sociedade. Essa preservação espiritual. E quando nós somos luz, como está aqui, né, no Salmo 27, diz que nós não teremos medo. Por quê? A luz de Deus está em nós e, consequentemente, nós não precisamos temer, não precisamos ficar preocupados. E aí, pegando só um gancho, né, desse nosso exemplo que a gente trouxe, dessa mudança de comunidade, quando a gente foi direcionado por Deus, foi exatamente isso que Deus falou assim: não tentem se aparecer, porque eu vou brilhar a minha luz em vocês. E, consequentemente, a gente perdeu o medo. O medo de, e agora? O que vai ser? Como que vai ser? A gente vai conseguir servir? Não vamos? E nosso ministério, como que ele vai acontecer? E a gente manteve a paz. E veio uma paz tão grande que a gente começou quando a gente menos percebeu, a gente estava envolvido, as coisas estavam acontecendo. E acontecendo conforme a luz de Deus. Olha só que interessante, tá? É importante colocar isso na visão da nossa prática diária, por isso que é importante conhecer a palavra e conhecer os seus simbolismos, né? Na nossa prática diária, nós somos chamados exatamente para isso, para conservar. E olha que interessante, lá Mateus 5,13, que fala sobre o sal da terra, ele está trazendo literalmente a função de preservar e purificar, né, a parte dessa como que eu posso falar? Preservadora e também purificadora que nós temos como papel numa sociedade corrompida, para não deixar com que a verdade se deteriore ao longo do tempo, mas não pela nossa força, mas sim pela justiça divina. Então você vê o quão importante é. Porém, existe uma coisa que vem logo depois. Sim. Que ele fala o quê? Que se você salgar demais, né? Não, Como poderá se o sal perder o sabor? O sabor, Posso exatamente. ler? Eu vou ler aí, exatamente aqui para vocês. Eu vou ler agora na versão A Mensagem, que ela é bem direta. Diz assim: permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. E se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. E aí na versão NVI fala que vocês serão pisados. E olha que interessante, aqui nós temos duas interpretações bíblicas. Uma contemporânea, uma mais, né? Não, além disso, na verdade nós temos duas interpretações acerca dessa fala, desse texto, que é o seguinte. Você tem a parte de quando o sal perde o sabor, e aí muita gente fala assim: nossa, mas sal perde o sabor? Sal tem vencimento? Tem vencimento. Por mais que demore muito. Por mais que demore muito. Só que aí são dois contextos. O primeiro, que é o contexto que muita gente não sabe, que é o seguinte: na época de Jesus também podia nevar, acontecia de nevar. Ali é onde que o pessoal subia ao monte para adorar ali numa espécie de tabernáculo, né, ali do reino, enfim, para conseguir adorá-lo. Só que quando nevava, ficava escorregadio. O que o pessoal fazia com sal que estava sem sabor e vencido? Pegava esse sal e jogava no caminho, que derretia a neve, o gelo, e automaticamente se tornava aquele lamaçal aonde que o pessoal pisava, né? E o que acontecia? Não escorregava. Só que aí é o que acontece, o sal está sendo pisado.
Aí vinha o pessoal, limpava toda aquela meleca, né? E Jogava fora. Então você percebe que essa fala de só vai servir para ser pisado é literalmente uma situação assim de você não serve mais para sua função, agora eu vou te colocar em outra que é Que literalmente não é a que você foi destinado, não né? foi preparado para aquilo. E aí vai só ser pisado, é a humilhação. É literalmente a humilhação. Ou até mesmo a vida sem propósito. Eu Ou a vida sem propósito. para uma vida sem propósito, onde você nasceu para ser luz, para ser sal, mas você está sendo literalmente uma pessoa onde não está fazendo a diferença e literalmente você ali ou não, entende o que eu vou falar? Isso é um paralelo. Não vai impactar. Mas isso é um paralelo também em relação ao que acontece quando a videira não dá o seu fruto. Sim, ela é arrancada, né? O galho é arrancado e jogado no fogo. E só vira lenha. Só vira lenha. Ou seja, é literalmente excluído, jogado fora, não serve mais. Isso envolve a eternidade. A eternidade. Isso é importante. E também tem um outro sentido, que é o termo grego usado, né? Que é insípio. Ou seja, nesse significado, tornar-se tolo. Então, esse perder o sabor sugere literalmente perder a sua essência. E aí, automaticamente, equivale a perder a sabedoria, o propósito e tornar-se tolo. Inútil. Tolo, inútil. Então você se torna inútil para gente, aquilo. É muito forte isso. Misericórdia. Não quero ser o sal que tem que ser pisado. Você percebe o quão é importante você compreender a questão do sal desse ponto. Agora nós vamos para vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 14 ao 16. Por favor, meu amor. Vou ler de novo. Vou ler na outra versão e a gente vai também comparando. Eu gosto de fazer isso, tá, gente? Pelo menos eu consigo aprender bastante. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pense que é para escondê-lo debaixo de um balde vazio. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los, agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los. Tratem de brilhar, mantenha a casa aberta e que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros. Vocês motivarão as pessoas a se aproximarem de Deus, o generoso Pai do céu. Eu vou pegar na versão NVI para vocês entenderem que, como eu falo para vocês, para mim a mensagem ela traz um contexto amplificado. É importante você compreender essa metáfora agora que vai falar sobre a luz, né? Vamos ler primeiro, aí depois eu complemento. Deixa eu pegar aqui. Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aqui nós temos uma metáfora que remete à luz ou reflete a vinda, a identidade messiânica de Jesus. E também o chamado de Israel para ser luz às nações. Sim. Aonde que a gente consegue ver isso? Nós vamos ler Jó 8:12 primeiro e depois Isaías 42:6. Então o primeiro, que é onde reflete a identidade messiânica de Jesus, está em Jó 8:12. Por favor. Jó 8:12. Isso. Mal cresce e antes de ser colhido seca-se, mas depressa qualquer... É 8? 8:12. É isso mesmo? Sim. Mal cresce e antes de ser colhido seca-se, mas depressa que qualquer grama. Tem certeza, amor? Eu acho que não. Não, eu devo ter marcado errado. Gente, desculpa. Na verdade, J-O é João. E eu confundi com Jó. Aí foi eu mesmo que confundi a minha anotação. Desculpa, gente. Mas é João... a minha cara, né, gente? A minha cara de perdida. Tipo, não é isso aqui, É João 8:12. João 8:12. Agora sim. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Exatamente.
E aí nós vamos para a luz das nações sobre Israel. Agora sim, Isaías 42:6. Tá aqui, ó, IS. Marquei, é Isaías. 42. Mas quem nunca confunde um João com Jó, né, gente? Ah, nem me fala. Vamos lá, Isaías 42, 42:6. 6. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurei firme a sua mão, e eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Exato. Então você percebe o quê? Quando a gente traz essa situação messiânica de Jesus junto com a luz das nações de Israel, você traz literalmente o propósito espiritual da luz de brilhar, iluminar a escuridão, tornando visível a glória de Deus. Sim. Então, quando a gente fala sobre isso, né, e muita gente pode estar se perguntando, nossa, mas está falando, vocês são a luz do mundo, né? E aí é literalmente o viver, a prática, a nossa ação no dia a dia que vai mostrar isso. Então, por exemplo, e tem uma ministração que nós fizemos, né, na segunda-feira, no Instagram da Stephanie, que fala sobre as alegrias em meio às adversidades, né, ou as provações, no caso, que mostra um pouco sobre as nossas práticas do dia a dia, como nós devemos ser nos nossos dias, e de fato refletir essa luz. Sim. Então as pessoas não vão conhecer Deus ou Jesus pelo que você só fala. Vão conhecer, vão ouvir. É importante. Mas... Porém, o que vai acontecer é a sua prática do dia a dia. Ninguém vai ver a luz do mundo se todo dia você anda emburrado. Uhum. Ninguém vai ver a luz do mundo se todo dia que você chega no seu trabalho, na igreja, onde for, você não cumprimenta ninguém, simplesmente vai pro fundo e se esconde. Como que o que sai da sua boca? O que sai da sua boca, o seu testemunho, quais as suas atitudes, as suas ações. Então, tudo isso vai fazer com que brilhe realmente a luz de Deus. Ou seja escondido. E também ninguém vai ver a luz do mundo se você for um 007 do Evangelho. Do Evangelho, exatamente. Tem que estar escondido e camuflado, porque eu trabalho, então eu não posso dizer, não posso falar nada de Deus aqui no meu trabalho, porque isso pode me prejudicar. Então, se você tiver vergonha, né? Inclusive, Jesus não é que você isso. vai chegar e vai, tipo, levantar do nada e falar assim, bando de vem aqui, meu povo, cobras e não sei o quê, agora eu vou aqui, se arrependam-se, porque... Não é isso. Não é isso. Mas é, por exemplo, quando o seu chefe fala alguma coisa pra você, em vez de você ficar de burrado, falar mal, fala, me perdoa, eu errei, assumir o seu erro. Ou orar por ele. Orar por ele. Ou, por exemplo, você fazer o seu trabalho bem feito, com excelência. Ou a pessoa que está precisando de ajuda, você estender a mão, não ficar só, olha, não é meu problema, não é trabalho meu. E você então, ser tudo a consciência, isso, na verdade, né? Exato. Você tem que ser a consciência de Cristo nos lugares onde você estiver. Por quê? Isso também culmina no final, né? Está chegando já no final da aula, para falar sobre essa luz, que ela deve ser visível através das boas obras, que glorifiquem a Deus. Exatamente. Então, eu até anotei aqui, porque é importante isso, mas não para a sua exaltação pessoal. Algumas pessoas vão olhar e falar assim, nossa, por exemplo, se eu estendo a mão para todo mundo no meu trabalho, se eu faço isso, muita gente vai olhar e falar assim, nossa, porque o Diego é especial, porque o Diego tem uma coisa diferente. Realmente tenho, mas não é para minha exaltação pessoal. É para Deus, né? Mas para refletir o caráter divino. Então, as lições práticas dessa parte de ser sal e luz, eu espero que você tenha entendido o conceito de sal e luz. E agora as ações práticas, né, a aplicação prática, é influenciar com integridade, assim como o sal, ele não pode perder o sabor, os cristãos precisam manter essa identidade, integridade, resistindo ao mundo, né? Então Romanos 12:2 fala sobre isso, sobre transformar a sua mente, não se conformar, né? Não se conformar com o mundo, mas transformar a sua mente pela renovação da palavra de Deus. Exato. E aí nós temos um testemunho visível. Então nós precisamos ter um testemunho visível, aonde a luz não deve ser escondida. Sim. Então nós somos chamados para dar um bom testemunho em público, para impactar a sociedade, seja na família, no trabalho, na comunidade. Então nós não podemos simplesmente nos esconder. E aqui, gente, fica uma orientação preciosa, né? Se você hoje não tem vivido o teu propósito, o teu chamado, porque você tem vergonha, tem timidez, porque eu não me sinto capaz, comece a orar em prol disso, porque você não pode ser bloqueada por conta disso. Aqui tem um exemplo do Di, né? Eu nunca tive problema com timidez,
na verdade, eu sempre fui muito falante, mas ser falante não significa que você também sabe se comunicar. Eu também tive que aprender isso ao longo do tempo. Mas o Dia é um exemplo de uma pessoa que antes era o quietão, sabe? Tímido, não teria coragem de, por exemplo, fazer uma gravação como a gente está fazendo agora. Só que ele trabalhou isso no coração dele e hoje ele prega de forma destemida, seja para uma câmera, seja para alguém. Então, isso Deus pode nos capacitar. E Deus ele não quer que a gente esconda os nossos talentos, aquilo que ele tem derramado sobre nós, porque nós temos as nossas limitações. Ah, eu não consigo falar, eu tenho timidez, eu me bloqueio, eu paraliso. Então você tem que buscar em Deus essa transformação, porque senão você vai ser essa luz que está escondida e que não é E para aí ser vai muito de escondida. encontro com a última lição prática, que são as boas obras que refletem a graça. Não Sim. tem como, se você hoje é tímido, etc., você praticar boas obras. Até mesmo por isso que a gente ouve muito assim, né? Ah, os tímidos não herdarão o reino dos céus. É, Não é, porque é tímido, por que o tímido não herdará? Porque ele não faz as boas obras, ele não manifesta, ele não faz. Não é só porque ele é quietinho, então ele não vai porque ele é não é esse quietinho. tipo Não, de não é esse tipo de timidez. timidez. Timidez é literalmente você não ter as ações que precisam a Por medo, né? serviço do reino por medo. Então, se você hoje não consegue fazer um serviço social e você sente no coração porque você é tímido, então você não está exercendo o que Deus está chamando você para fazer e, consequentemente, você não está sendo luz do mundo, tem sal. E aí, infelizmente, a única verdade dura, mas Que é é o que nós verdade, aprendemos, é né? ser pisado e jogado fora, ou perder a essência se tornando um tolo e se torna inútil. Ou E quando não é você isso que nós tá, queremos que você seja. ou até mesmo quando você tá numa roda, até no seu trabalho, e alguém comenta algo e você tem a resposta na palavra para aquela pessoa, uma orientação de Deus, e você fica com aquela timidez. Ah, mas eu não vou falar, né? Porque que Porque a só pessoa eu vai sou crente, entender? ninguém mais, só eu sou cristão, ninguém mais é cristão. E aí você retém. E você retém. Então, é nesse chamado que Jesus está fazendo. Além de você entender que vocês são sal, luz, entender o contexto, também é um chamado para a sua vida. Amém? É Então, isso nós aí. terminamos aqui mais um estudo sobre Mateus 5, falando sobre sal e luz. E no próximo sábado, nós continuaremos. A próxima aula vai ser uma aula bem longa, para ser sincero, porque nós vamos falar de Mateus 5, do 17 até o 48. Eita! E falando sobre justiça superior, nós vamos falar sobre divórcio, nós vamos falar sobre Só os ira, temas polêmicos. adultério, Eita Deus! vingança, amor aos inimigos e assim sucessivamente. Nós vamos trabalhar todos esses aspectos. Talvez seja necessário dividir em duas Talvez a gente partes, divida. mas é importante que você estude, que você leia e, principalmente, que o seu coração esteja aberto para aquilo que Deus quer ministrar através do ponto de acesso e ensinar algo para a sua vida através desses dois servos fiéis a Deus Que querem ser ser luz e sal. luz e sal para a vida de vocês. Você que esteve aqui com a gente, assistiu toda a nossa aula, coloca aqui nos comentários o que você achou, se teve algo que você ficou com dúvida, ou se teve algo que ministrou teu coração. Como a gente falou, não é ministração, não é reflexão e nem devocional, é estudo. Então é que a gente está abrindo a Bíblia, lendo, entendendo ponto a ponto e discutindo alguns pontos importantes para a aplicação. Esperamos que tenha abençoado a sua vida. Não esqueça de compartilhar, então faça isso, ajuda a gente a alavancar, alcançar pessoas. Temos crescido, graças a Deus, a ajuda de vocês. E de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, temos o quê, meu amor? A nossa dopamina. E eu quero também fazer um convite para tanto você. E para finalizar aqui a minha parte, eu quero fazer um convite para você. Caso você queira receber esse material que nós temos, a apostila, nós estamos pensando em gerar algo mais separado, mais íntimo, em que você possa tirar dúvidas, Sim. você possa ter um contato maior com a gente. Nos fale aqui nos comentários, fala, eu quero, gostaria muito, tal, tô aprendendo bastante. Por quê? Porque assim a gente começa a disponibilizar isso e você vem estudar com a gente de forma mais íntima e vai ser muito bacana ter você conosco. Exatamente. Então, gente, comenta, porque a gente vai entendendo se está ajudando ou não e isso Deus vai trazendo estratégias para a gente poder ampliar esse nosso projeto. Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Um excelente sábado, final de semana. Tchau, tchau. Tchau!